Política de AZ, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que Raquel Lira enviou um projeto à Alep de criação da Secretaria de Esportes e da Secretaria Executiva da Causa Animal. E o presidente Lula foi submetido a uma cirurgia intracraniana no mesmo dia em que o governo tenta driblar a decisão de Flávio Dino de não liberar as emendas PIX aos congressistas. Sabe quem vai falar sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor! Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia, bom dia ao meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, ontem o presidente Lula sentiu fortes dores na cabeça e foi encaminhado a um hospital de Brasília. Chegando lá, ele foi submetido a exame de rotina e foi descoberto um hematoma, um ferimento aí, dentro do crânio do presidente. O detalhe é que ele saiu de Brasília e foi para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e acabou submetido a uma cirurgia intracraniana para aliviar a pressão e fazer a sucção desse hematoma. O caso é que os médicos do presidente dizem que ele está bem, a cirurgia foi um sucesso, não deixará sequela e também não vai ser necessário que o vice-presidente Geraldo Alckmin assuma, nesse momento, mesmo que interinamente, a presidência da República. O detalhe é que em alguns dias o Lula vai poder voltar ao trabalho 100% segundo os médicos. Agora, nesse momento, além desse susto, tem uma questão importante, é um momento politicamente muito delicado para o governo do presidente, que é o seguinte, é que o Congresso está no meio da discussão sobre a reforma tributária no Senado e na Câmara a questão do corte de gastos proposto pelo Fernando Haddad. E as duas discussões estão paralisadas, justamente porque o STF, através do ministro Flávio Dino, impediu a liberação de emendas e o governo tem 25 bilhões de reais em emendas represadas, sendo que a discussão que o Congresso quer ter, aliás, o acesso às emendas que o Congresso quer ter é no montante de 6,4 bilhões de reais. O ponto é que depois da decisão judicial, como a que foi feita pelo Flávio Dino, ficou impossível ter as emendas pela leitura da decisão judicial. O ponto é que o governo fez uma releitura, digamos assim. E nessa releitura, a ideia é a seguinte: o governo está fazendo uma portaria e nessa portaria o governo pretende liberar as emendas mesmo, vai liberar aí 6,4 bilhões em emendas para acalmar o Congresso. Quem entrou em campo para conseguir isso, além do Lula, antes mesmo das fortes dores de cabeça, ele entrou em campo junto com o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E a ideia é que o que eles estão fazendo, o que o governo está fazendo é basicamente indicando que a decisão do STF está valendo sim, mas só vale para o ano que vem, não valeria esse ano. E é interessante que isso é um acordo importante para liberar as emendas, mas é um acordo frágil, porque qualquer outro partido, ou enfim, algumas instituições, alguns podem entrar na justiça pedindo aí ao STF que não libere. E é interessante, se isso ocorrer, o acordo pode cair por terra, mas, ao que parece, nenhum partido político vai fazer isso, mas enfim, isso aí a conferir. Estamos diante de uma discussão importante, inclusive porque se o Congresso não aprovar algumas dessas medidas, pode inclusive paralisar o orçamento do ano que vem. Enfim, o governo está numa situação delicada, há uma dificuldade de articulação política e nesse momento ainda tem a questão da saúde presidencial. Enfim, vamos aguardar. Bem, vindo direto para a província, aqui a gente já tem um outro cenário. A governadora Raquel Lira falou em entrevista à imprensa que é o ano da virada de chave. Ela está usando essa expressão, uma expressão importante no jogo político, porque sinaliza que ela vai entrar em 2025
na tentativa de moldar a opinião pública, ou seja, trazer a opinião da maioria dos pernambucanos a seu favor para poder entrar na eleição em 2026 com mais tranquilidade. E aí tem um detalhe, isso indica que o ano de 2025 deve ser um ano político para o governo. Claro, também deve ser um ano de obras, enfim, de entregas, porque é aquela questão, né, de você começar a tentar moldar a opinião pública, mas, além disso, é muito provável que o governo está apontando aí para uma ideia de fazer política. Se no primeiro ano, 2023, e esse ano, 2024, foram anos muito técnicos, inclusive 2023 foi um ano mais difícil com a Assembleia, agora 2024 melhorou a relação, 2025, ao que parece indicar que a governadora vai fazer um governo, um movimento mais político, até porque não se pode esperar para fazer isso nos últimos anos de qualquer mandato, porque se fizer no último ano, pode soar apenas eleitoreiro, e isso é geralmente muito complicado, né, para os governos de qualquer governo. Então, de um modo geral, ao que parece, a governadora vai fazer política do ponto de vista da articulação para chegar em 2026 com mais força. E isso implica basicamente em organizar os partidos e organizar o próprio governo. E para isso, a gente já vê um movimento importante da governadora, né, que está chegando à Assembleia. Já em primeiro turno, a Alep aprovou a criação de 2 secretarias. Uma secretaria executiva da causa animal e outra que é a Secretaria de Esportes. Lembrando que a Secretaria de Esportes ela hoje está vinculada à educação. O que ocorre aqui nesse projeto é que, basicamente, a Secretaria de Esportes fica desmembrada, a Secretaria de Educação vai continuar cuidando da questão esportiva colegial, mas o esporte de alto rendimento e outras questões esportivas ficaria com a Secretaria de Esportes. E no caso da Secretaria Executiva da Causa Animal, ela iria para a Secretaria de Meio Ambiente, ficaria ali vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas assim, seria a primeira vez que um governo em Pernambuco dedicaria uma pasta, ainda que executiva, para a causa animal. Não deixam de ser, desses 2 movimentos, dessas 2 secretarias, gestos técnicos, mas claramente também políticos, né, para quem está olhando aí o ano de 2025 e principalmente no horizonte da eleição vindoura, a eleição de 2026. Bem, se vai dar certo ou não, a conferir. A gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap.